Boas, boas. Vamos lá, seguindo então, Executivo parte 2. Vamos falar agora da responsabilidade do chefe do executivo. A responsabilidade do chefe do executivo é uma decorrência do princípio republicano. Se vivêssemos em uma monarquia, não estaríamos falando de responsabilidade do chefe do executivo, mas como vivemos em uma república, os administradores, eles ficam sujeitos por seus atos ao julgamento às vezes do povo, ao julgamento do poder judiciário, mas eles não são imunes por seus atos, não importa, presidente, governador, todos respondem, tá? Responsabilidade então do presidente da República, decorrência do princípio republicano, espécies de responsabilidade. Responsabilidade civil, penal e político-administrativa. Em uma conduta pode o chefe do executivo incorrer em 13 ilícitos e ser julgado e condenado nos 13 ilícitos. Primeira delas, responsabilidade civil. Olha só, isso que eu estou falando é no exercício da função, né? Eu estou falando do chefe do executivo, a responsabilidade dele no exercício da função. O que ele faz fora da função dele nós não queremos saber, tá? Não nos interessa aqui, certo? Se ele briga lá no condomínio, no trânsito, no shopping, não sei, não tem nada a ver. Se ele assassina uma pessoa sem exercício, sem nexo com a função, não foi na função de chefe do executivo, não tem relação com a gente, tá bom? Responsabilidade civil. Como assim responsabilidade civil? Imagine que o presidente, o governador, o prefeito, ele sai aí cometendo crimes, não, mas ofendendo pessoas por meio da palavra. Um exemplo, tá? E as pessoas se sentem ofendidas e acabam ajuizando ações de dano moral contra essas autoridades, porque no exercício da função causaram danos morais, danos patrimoniais a outras pessoas. Quem responderá é a pessoa jurídica a quem eles pertencem. O presidente da República, se ele ofender alguém e tiver que indenizar alguém em razão do dano moral, quem vai ser responsável por isso é a União, porque as pessoas jurídicas de direito público elas são responsáveis pelos atos que seus agentes nessa qualidade praticarem, tá? Obviamente que depois vai ter uma ação de regresso, né? A União, o Estado e o município vai se voltar contra aquela autoridade para que ela pague aqueles valores que a pessoa jurídica teve que arcar, né? Para indenizar em decorrência dos ilícitos praticados pelo chefe do executivo, tá bom? Então, responsabilidade civil. Outra responsabilidade penal. Responsabilidade penal por crime comum. Crime comum. Onde estão previstos crimes comuns? Há pouco falamos ali, né? Estão previstos no Código Penal. Crime comum. Olha só. Aqui tem um detalhe. Sem nexo com a função, né? Crimes estranhos. Imagina que o governador praticou um crime. O crime ele não tem relação com a função, certo? Ele vai responder normalmente. Responde normalmente. Mesma coisa o prefeito. Alguém mexeu lá com a esposa do prefeito e o prefeito ficou brabo e deu um tiro nesse cara. Não tem nada a ver com a função, ele vai responder, certo? Responde normalmente. Diferente é o presidente. O presidente, nos termos do artigo que nós lemos há pouco, nos termos do artigo 85, parágrafo 85, qual era o parágrafo? 85, parágrafo 4º, o presidente da República, na vigência do seu mandato, não será responsabilizado por atos estranhos no exercício da função. Imagine lá que o presidente Bolsonaro está passeando com a Michelle Bolsonaro e algum engraçadinho lança uma piadinha para ela e o Bolsonaro saca da sua .40 e desfere tiros e mata o cara. Tá? Ele não fez isso na função de presidente dele, não é função de presidente matar pessoas, né? Nem defender a sua esposa. Tá? Ele fez isso na condição de cidadão. Tá? Então, o cara achou a Michelle Bolsonaro bonita e fez gracinhas para ela, o presidente matou o cara. O presidente da República ele é imune, enquanto estiver na função ele não vai responder por isso, ele vai ser investigado, como nós já falamos. Mas o processo somente ocorrerá, a prescrição fica suspensa, não corre prescrição nesse período, fica tudo stand-by, o processo não vai ter início de processo. Somente após que ele deixar o mandato que ele será julgado por esse caso, tá bom?
Então, sem nexo com a função, o presidente não responde durante o exercício do mandato, tá? Ele vai responder só depois, mas ele pode ser investigado. O governador responde normalmente, o prefeito responde normalmente. Agora, crime com nexo com a função. O crime foi praticado em razão do cargo, uma corrupção, né? um peculato, uma prevaricação, certo? Como que funciona aí? Eles responderão normalmente? Sim, todos responderão normalmente, né? Será promovido inquérito policial de investigação, vai ter a investigação e tudo mais, haverá denúncia e vão ser processados normalmente. O que acontece com a diferença? O que é o caso do presidente da República? O presidente da República, ele tem uma prerrogativa que nós vimos no bloco anterior de juízo político de admissibilidade da acusação. O presidente, então, tem um juízo, nós temos o artigo 51.1 da Constituição, tem um juízo político de admissibilidade da acusação, tá? Então, imagine que o presidente cometeu um crime no exercício da função, crime em razão do cargo que ele ocupa, mas um crime comum previsto no Código Penal, ele pode ser processado. Só que para que se inicie o processo contra ele, para que o STF possa analisar se é o caso de receber a denúncia ou não, precisa de um juízo político de admissibilidade prévio dessa acusação. É só o presidente que tem esse juízo, tá? Só o presidente é feito pela Câmara dos Deputados. O governador não tem. As constituições que estabeleceram esse juízo político de admissibilidade para o governador, esses artigos foram declarados inconstitucionais dessas constituições. O prefeito também não tem. E lembro que o presidente, nos crimes comuns relativos ao cargo, ele será julgado no Supremo Tribunal Federal, o governador será julgado no Superior Tribunal de Justiça, a regra que está no artigo 105, a regra do presidente está no 102, e o presidente nos termos do artigo, o prefeito, nos termos do artigo 29, inciso 10 da Constituição, será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, tá bom? Apagar o quadro. Então, seguindo, agora, responsabilidade político-administrativa. Aqui é o chamado impeachment, né? Que a gente ouve falar. Inclusive, no ponto, quem quiser mais sobre impeachment do governador, eu fiz uma postagem essa semana passada, acho, no Instagram, falando do procedimento, né? O pessoal tava com dúvida aí sobre o procedimento do impeachment do governador do estado, então eu acabei fazendo um videozinho lá explicativo. Então segue lá, Instagram, @CristianoCeli, você vai ver esse procedimento. Beleza? Impeachment, crime, infração política, crime de responsabilidade, também chamado de impeachment, infração político-administrativa. Como eu falei no vídeo anterior, embora fale-se em crime de responsabilidade, propriamente não é um crime, porque crime são aquelas condutas em que o legislador estabelece pena privativa de liberdade como a resposta pela conduta praticada pela pessoa. E aqui você não verifica uma pena privativa de liberdade, você verifica a inabilitação, a perda do cargo e a inabilitação, que nós vamos ver na sequência, beleza? Então, quais são as condutas? Ora, as condutas são diversas, que ensejam na infração político-administrativa diversas condutas, mas onde que eu consigo olhar essas condutas? Então agora sim, você consegue olhar, eu botei aqui 65, mas não, é 85, Presidente da República, as condutas do Presidente da República estão no artigo 85 da Constituição, combinado, mais ali, ó, Lei 10.79 de 50, tá? A Constituição fala só que atentar contra a existência dos poderes, contra a União, contra direitos, tá? Então, agora, as condutas específicas, a narrativa da conduta, a descrição da conduta, você precisa olhar na Lei 10.79 de 50, tá? Estão lá. Você vai estudar isso aqui compatibilizando o artigo 85 com a Lei 10.79 de 50. Condutas do governador. Você tem que verificar a Constituição do Estado e mais a Lei 10.79 de 50. Um exemplo ali, a prevaricação, deixar de punir as pessoas que estejam a ela subordinadas é crime, né? Um dos casos da ex-presidente Dilma Rousseff foi o caso de prevaricação, ela deixou de punir certas pessoas. Um dos fundamentos, né? O governador você vai olhar na Constituição do Estado e na Lei número 10.79 de 50. O prefeito é no Decreto-Lei número 201 de 67.
Então, para você saber as condutas que ensejam o impeachment do prefeito, se você quer saber o procedimento do impeachment do prefeito, como que funciona, Decreto-Lei 201 de 67. Dá uma olhada, essas leis que eu estou falando, vocês vão lá e precisam olhar, tá? Juízo político de admissibilidade. Aqui, todos têm juízo político de admissibilidade, ao contrário do crime comum, que só o presidente da República tem o juízo político de admissibilidade, aqui todos possuem o juízo político de admissibilidade. O que é? É aquela prévia análise da em tese denúncia ofertada por qualquer cidadão, qualquer pessoa pode pedir o impeachment, qualquer cidadão pode pedir o impeachment do chefe do executivo. Então, o cidadão vai lá, apresenta o pedido de impeachment, é feito primeiro um juízo prévio de admissibilidade para ver se aquilo ali deve prosseguir ou não, tá? O presidente da República, quem faz o juízo político de admissibilidade por 2/3 de votos é a Câmara dos Deputados. Mesma coisa é o governador, quem faz o juízo político de admissibilidade é a Assembleia Legislativa. E no caso do prefeito, quem faz o juízo político de admissibilidade é a Câmara de Vereadores, tá bom? O julgamento, quem promove o julgamento do impeachment do presidente da República? É o Senado Federal. O Senado Federal que fará o julgamento, né? Que julgará o caso se vai impeachment ou não. O Senado Federal que faz. Lembro que que o presidente do julgamento, ali na sessão de julgamento do Senado Federal, figurará como presidente o presidente do STF. Então, quem vai comandar o dia a votação no Supremo Tribunal Federal é o presidente do STF que vai sentar lá na mesa, tá? O julgamento do impeachment do governador é um tribunal misto, composto de deputados estaduais e desembargadores. E o presidente do Tribunal de Justiça, ele será o presidente desse tribunal misto, tá bom? Tribunal misto. No caso do prefeito, o impeachment do prefeito é diferente. Como não tem poder judiciário, como não tem integrantes do judiciário, não virá ninguém do poder judiciário para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, ela vai montar uma comissão que vai julgar o impeachment do prefeito municipal. E a punição é a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. Só mais uma pergunta. Quem mais está sujeito ao impeachment, além do chefe do executivo? Estão sujeitos a impeachment também ministros do Estado, ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Tá? Se você trouxer isso com base no princípio da simetria constitucional, você trazendo, né, para as constituições estaduais, você vai verificar então que também poderão estar sujeitos a impeachment os secretários estaduais o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público. Tá bom? Beleza? Chefe do Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual. Certo? Apagar o quadro para dar sequência. Para liquidar a fatura, então, medida provisória. Olha lá. Medida provisória, o que é? Definição. Medida provisória. Medida provisória é uma espécie normativa que tem previsão na Constituição, que é editada ou publicada, feita pelo presidente da República, num exercício de função atípica, nas hipóteses em que o presidente da República necessita com urgência de uma espécie normativa, de uma lei, precisa trabalhar algum assunto, e sendo também esse assunto relevante para ele, para o governo ou para o país, tá? Então, espécie normativa editada pelo presidente da República nos casos de relevância e urgência. Essa espécie normativa, no momento que ela é publicada, ela já passa a ter validade. E ela tem uma validade de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Por isso que eu botei ali 60 mais 60, tá? Mas como assim medida provisória? Ora, vocês lembram quando
O presidente Bolsonaro, quando ele assumiu a presidência, a primeira coisa ele editou medidas provisórias, fazendo o quê? Regulamentando os seus ministérios e tudo mais. Aquilo ali é urgente e é relevante porque ele precisa governar da forma que ele entende. Então ele vem lá, ele já edita uma medida provisória, regulamentando, arrumando ali, corrigindo acaso o que ele acha que precisa ser corrigido, organizando a estrutura de como ele vai trabalhar. Ele faz isso por uma medida provisória e no momento que ele publica aquela medida provisória, ela já está valendo no ato da publicação, vigência imediata, tá? A previsão normativa está no artigo 59, combinado com 62 da Constituição. Os requisitos para que essa medida provisória tenha validade, os requisitos são relevância da matéria e urgência. E ainda, submissão imediata ao Congresso Nacional. Quem verifica esses pressupostos de relevância e urgência? O próprio presidente da República, né? E também depois uma comissão mista do Congresso Nacional vão verificar também esses pressupostos de relevância e urgência. Um outro exemplo de medida provisória, Michel Temer, na época da greve dos caminhoneiros, ele editou medida provisória alterando preço de combustível, tabela de frete e tudo mais, porque a matéria é relevante e urgente. Tá? Governador pode editar medida provisória? Pode, se tiver na Constituição do Estado. O prefeito pode editar medida provisória? Pode, se tiver na lei orgânica do município. Bom? Relevância, urgência e submissão imediata. É imediata, publicou, já remete para o Congresso Nacional. Chegando no Congresso Nacional, vai dar início a um processo legislativo. Processo legislativo do quê? Vocês já viram o processo legislativo, né? Processo legislativo de conversão dessa medida provisória em lei, tá? Chegando no Congresso, então vai cair direto numa comissão mista de deputados e senadores que vão verificar os pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Tendo os pressupostos constitucionais de relevância e urgência, ela seguirá para uma comissão da Câmara dos Deputados, ela vai para a Câmara dos Deputados. Chegando lá na Câmara dos Deputados, ela tem aquele mesmo procedimento, cai na comissão temática, comissão de Constituição e Justiça, depois vai para plenário. Tem que ser votada em 45 dias, senão ela entra em regime de urgência, tá bom? Outra coisa, aprovou na Câmara dos Deputados, vai para o Senado Federal. Se o Senado Federal aprovou do jeito que vier, o presidente do Senado que vai publicar essa lei de conversão, né? Aqui o projeto de lei aqui, o processo legislativo converteu a medida provisória em lei, vai sair lá no final uma lei e o presidente do Senado vai publicar essa lei. Agora, se a medida provisória sofreu alterações dentro das casas legislativas, tem que ser submetido esse projeto de lei ao presidente da República, que ele vai sancionar ou vetar, e depois, se ele sancionar, ele vai dar prosseguimento à publicação, tá? Olha só, detalhe, se ela não for convertida em lei, o que acontece? Imagina que o Congresso Nacional rejeita a medida provisória. O presidente pode editar outra? Não, na mesma sessão legislativa. Não, ele só pode editar uma medida provisória por ano, tá? Perdeu a vigência, deu 120 dias, não foi convertido em lei, tchau, não existe mais aquela medida provisória. Tá, mas daí como é que ficam as relações ali surgidas, aquelas matérias que ela tratou, como é que fica? Vai ficar todo mundo a ver navios? Não! O Congresso Nacional, se ele não converter a medida provisória em lei, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que editar um decreto legislativo para regulamentar as relações que aquela medida provisória criou. Tá? Então, se não converter em lei, precisa editar um decreto legislativo que vai tratar das relações estabelecidas pela medida provisória. Tá bom? Então, a medida provisória tem que ir para o Congresso Nacional, lá precisa passar por um procedimento de conversão em lei e depois vai ser publicada como uma lei normalmente. Se ela for rejeitada, o Congresso Nacional vai ter que editar um decreto legislativo estabelecendo aqui, tratando das questões sobre as quais versava a medida provisória. Beleza? Vedações. Pode medida provisória sobre tudo? Não. Não pode medida provisória sobre tudo. Por que não? Porque o Constituinte estabeleceu vedações. Ele não pode tratar sobre qualquer assunto. Porque imagina, então, tu pode fechar um legislativo. Se o presidente puder tratar de todo e qualquer assunto em medida provisória, então fecha. Primeiro tem que ter relevância e urgência. Ele não pode esperar um projeto de lei normal, ele não pode esperar um projeto de lei sumário, aquele de 100 dias que ele pode pedir urgência. Não, ele não pode esperar nem isso, tá? Tem que ser algo relevante, ele precisa para ontem, ele vai lá e edita medida provisória. Agora, se ele puder esperar, ele vai apresentar um projeto de lei no Congresso Nacional. A diferença do processo sumário, aquele que nós falamos, que o presidente da República de urgência, para a medida provisória, é que o momento que o presidente edita aquela medida provisória, ela já está valendo.
já está valendo. Ela vai para o Congresso Nacional já valendo, e todo o período que ela tramita dentro do Congresso Nacional ela está valendo, tá? Ela só vai perder a validade no momento que ela for rejeitada ou convertida em lei. Só que se ela for convertida em lei, ela vai continuar valendo, mas com outra roupagem, né? Tá bom? Vedações: nacionalidade, dizer quem é nato, quem não é nato, não pode tratar sobre nacionalidade, sobre cidadania e sobre partidos políticos. Ela também não pode versar sobre direitos políticos, sobre direito penal, sobre direito eleitoral, sobre direito processual penal, nem processual civil, tá? Não pode sobre direito eleitoral, penal, direitos políticos, direito eleitoral, direito processual penal, nem processual civil. Admite-se medida provisória como lei penal in melius, né? Ou seja, medida provisória que venha melhorar a situação do cidadão. E daí, em tese, se admite a medida provisória. Mas para criar crimes, absolutamente não pode. Ainda, não pode medida provisória que trate sobre a organização do Ministério Público ou do Poder Judiciário, medida provisória que trate sobre plano plurianual, lei orçamentária, diretrizes orçamentárias, créditos suplementares, questões de orçamento e finanças, não pode medida provisória, tá? Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, créditos suplementares, créditos adicionais. Não pode também sobre matéria reservada à lei complementar. Nós já vimos, o Constituinte disse, acerta qual a diferença da lei complementar e ordinária. Vejam lá no episódio sobre processo legislativo. Mas o Constituinte, em algumas hipóteses, ele disse, eu quero lei complementar. Ele não aceita nem lei ordinária, muito menos, então ele aceitará a medida provisória. Então, se disser que a Constituição disser que essa matéria só pode ser regulada por lei ordinária, a medida provisória não tem vez, tá? Nem a lei ordinária. Depois, matéria objeto de lei que já foi aprovada dentro do Congresso Nacional e pende de sanção do Presidente da República. Ora, aquela matéria que está na medida provisória que ele editou, já tem um projeto de lei, está no escaninho dele esperando que ele sancione. Ele que vai sancionar o projeto de lei, aquele ali, não fazer a medida provisória. Bom, e agora, por último, detenção ou sequestro de poupança popular, de ativos financeiros, tá? De poupança popular ou de ativos financeiros. Poupança do povo. Como assim medida provisória que vai sequestrar dinheiro do povo? Isso pode? Não pode, mas já aconteceu. O Collor, no primeiro e no segundo dia do governo dele, né, ele editou a medida provisória 168 de 1990. O que ele fez? Ele bloqueou o dinheiro do povo. Quem tinha lá não sei quantos mil cruzeiros na poupança ficou trancado por 18 meses. Teve gente que se matou por causa disso. Tem gente que até hoje não bota dinheiro no banco porque tem medo que o governo vá lá e pegue tudo, tá? Então, o Constituinte vedou, disse, agora não, medida provisória para detenção ou sequestro de poupança popular, ativos financeiros, não pode medida provisória para isso. Beleza, galera? Aquele abraço. Executivo foi mais rápido, né? Que o legislativo, que o legislativo tem vários detalhes, né? Tem todo o processo legislativo, a gente gasta uma aula só para falar de processo legislativo. Então o executivo foi mais rápido. Quem quiser acompanhar essa aula também em podcast, você vai lá para sua academia, né? Fazer sua corridinha e tudo mais, seu passeio de carro, você está indo deslocando de um lugar para outro para trabalhar, para fazer não sei o que, você bota escutar o podcast que tem esse mesmo conteúdo lá no podcast, tá? Aonde você escuta o podcast? Você escuta o podcast aonde você quiser. Em qualquer agregador de podcast. Tem no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox. Tem vários lugares, você escolhe. Tá bom? E outra coisa, no meu Instagram, @cristianoselig, Selig tipo operadora de telefone, tem também conteúdo para vocês lá. Você vai dar uma navegada na internet lá, dar uma como é que fala? Correr ali o Instagram e você verifica lá conteúdo de direito constitucional e também conteúdo um pouco motivacional, tá bom? Show de bola, aquele abraço, fui!